Bom dia! Bom dia, sejam bem-vindas a mais uma live. Estamos iniciando mais uma semana, mais um dia. Terça-feira, né, gente? De volta. Acho que essa semana nós estamos indo para um mês de lives diárias e assim espero que permaneça, né? Vamos manter aqui as nossas lives diárias até final de ano. Assim eu posso ensinar vocês, a gente pode conversar, pode ir trazendo muito conhecimento. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão... Bom dia, Roberta. Deixa eu dar bom dia para vocês antes, né, de falar o tema. Bom dia, Maria. Bom dia, Ana, Raquel, Simone. Sejam bem-vindas. Vivi, seja bem-vinda. Mais uma live. Raíssa, bom dia. Ana, Roberta, Caroline, Ana Paula, bom dia. Simone, Amanda, bom dia, Amanda. Elisa também, bom dia. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Como que estão as coisas por aí? Essa noite... O Davi reclamou bastante também. E aí até coloquei um filtro já pra gente começar, porque as olheiras estão gigantes. Estou voltando pro Mob essa semana, amamentando. Sou sua aluna. Seja bem-vinda, Daiane, de volta. É uma grande alegria, né? Talvez você pode ter desistido no caminho, ou talvez você simplesmente voltou porque está em uma nova fase, né? Conta comigo, viu? Conta comigo. Você já é aluna, você sabe das promoções, né? Júlia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Gente, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a ansiedade, sobre problemas emocionais no ciclo menstrual. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essas situações e sobre possíveis alterações do ciclo diante de um estresse, diante de emoções, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Seguidora nova, e o Dil ainda tá aqui em mim. Júlia, vamos tirar esse Dil, menina. Dia 1º de novembro é o dia. Gente, olha só. Promoções assim a gente não conta pra todo mundo, né? Essas coisas assim a gente deixa assim, ó, mais fechadinho. Mas aqui, você que tá todo dia comigo aqui nessa live, não tem como eu não dizer pra você, né? Dia 1º de novembro vai rolar uma promoção que vocês vão ficar de queixo caído, né? Tá rolando nesse exato momento a promoção interna, né? A renovação interna para alunas, que já tá sendo um arraso, tá? As alunas estão assim, ó, doidas. E no dia 1º, exclusivamente no dia 1º, não vai ser o dia 2, 3, não, no dia 1º, durante 24 horas do dia 1º, vocês terão uma promoção que vocês vão falar assim, ó, meu Deus, não tem como eu não comprar isso, tá? Vai ser assim. Vai ser melhor do que outras promoções que você já viu aqui no meu perfil, tá? Então vocês se preparem, prepara cartão, prepara o que vocês tiverem aí, porque dia 1º rola uma promoção fora do normal. É aquela assim, ó, que é irresistível de verdade, tá? É irresistível a promoção que vai rolar no dia 1º de novembro, tá bom? Então vocês aí, ó, já se preparem, já vão preparando o cartão, já coloca despertador no celular, acompanha aqui os stories para vocês saberem todas as novidades, tá bom? Dia 1º de novembro, exclusivamente nesse dia, tá? Vamos lá então retomar? Nós vamos conversar hoje então sobre a questão dos fatores psicológicos. Ter ou não uma gestação, altera ou não o ciclo menstrual e assim por diante. Se a gente for conversar com muitos médicos por aí, existem muitos médicos bons que não acreditam nos fatores emocionais que possam ou não alterar um ciclo menstrual, né? Mas aí a gente vem sempre das teorias, né? A gente olha a teoria de que não altera, na teoria não sei o que, em alguns estudos. Mas quando eu, como instrutora,
começo a avaliar os ciclos menstruais, que não são poucos, são muitos gráficos que eu vejo. E quando eu olho para esses gráficos de anotações, e sim, quando tem quando a mulher apresenta, né, um ciclo menstrual sempre regular, né, sempre regular. E aí acontece uma alteração de alguma fase, algo que a gente identifica naquele gráfico ali. E aí, como instrutora, eu vou conversar com essa usuária para questioná-la sobre possíveis alterações. Normalmente o estresse, a ansiedade está em jogo. Então, assim, Bianca, é uma regra de que toda vez que eu estiver estressada, irritada, eu não vou ovular? De forma alguma. Por exemplo, eu, Bianca, nunca tive alterações sobre ansiedade no meu ciclo. Eu nunca tive. Mesmo passando por momentos assim, o meu ciclo menstrual nunca reagiu. Eu nunca tive reações tão intensas assim para alterar o ciclo menstrual. Já tenho alunas minhas de avaliação de gráfico, de acompanhamento de uma longa jornada, que se estressou um pouco mais, passou um momento de mais ansiedade, ela traz a ovulação. Bom dia, Vitória, bom dia. Conheço alunas que chegou ali, atrasou a ovulação, pode perguntar que passou estresse sim, foi muito difícil, não sei o quê. Gente, é batata. Então, existe uma regra absoluta? Não. Cada mulher, ela vai precisar se autoavaliar, acompanhar o seu ciclo menstrual. Tô com a coceira do meu olho aqui embaixo hoje. Acompanhar seu ciclo menstrual, para que daí, assim, fazendo essa avaliação, possa entender se sim ou não, se você teve ou não uma alteração, né? E aqui no próprio livro, né, a Vitória Bia, pode acontecer de levar um susto e não ovular? Ai, gente. Vocês me perguntam umas coisas engraçadas. Levar susto, acho que não. Nunca vi casos assim, pelo menos. Não é assim que acontece. Porque a nossa fertilidade, ela depende de ações hormonais, né? Um susto exatamente, um ponto, algo assim, não. Porque a fisiologia do ciclo, vamos pensar comigo, a fisiologia do ciclo, ela vai de hipófise e ovário, são hormônios hipofisários, hormônios ovarianos, né? Não tem nada relacionado a susto, né? A coisas externas, assim. Então, não pode levar susto à vontade. Não tem problema. O que aqui na literatura nos diz... Não, capaz, Vitória. Eu ri porque achei engraçada, né? A situação do susto, assim. Mas não, faz parte, é uma dúvida sua. Eu sempre falo muito isso, tá? Vocês não tenham vergonha de perguntar, né? Não tenham mesmo vergonha de perguntar, porque as perguntas são válidas. Se é uma dúvida que você tem, você precisa tirar essa dúvida, precisa acabar com ela. É claro que a gente pensa um pouquinho, né, se faz sentido e tal, mas são dúvidas, e dúvidas precisam ser tiradas, não deixem de perguntar nunca, tá? A regra das minhas alunas sempre é essa, né? Tem dúvida, pergunta. Às vezes a sua pergunta você pode achar a mais boba da história, mas talvez você já ajudou uma outra pessoa que também tinha a mesma dúvida e nunca teve coragem de perguntar. E acontece muito, mais do que vocês imaginam, né? Ali no nosso grupo de WhatsApp, eu sempre vejo, né? Alguém faz a pergunta, tem resposta, e aí alguém vai aí embaixo e comenta: poxa, eu também tinha essa dúvida, muito obrigado, né? Então, nenhuma dúvida é inválida. Toda dúvida nós conseguimos tirar proveito, tá? Todas as dúvidas são muito importantes. Então, vamos lá. Sobre os fatores psicológicos. No livro do método de ovulação Billings, o livro preto, né, do método Billings, diz assim: após estresse e cansaço pela sobrecarga de trabalho ou problemas emocionais, estão associados a baixa fertilidade em homens e mulheres. Então, olha como nós temos um ponto aqui importante. O estresse, a ansiedade, o cansaço, a sobrecarga não está diretamente ligado, ou exclusivamente, melhor dizendo, à mulher. Mas também ao homem.
a sobrecarga de trabalho, a sobrecarga mental, o cansaço, o estresse, também no homem pode interferir e ter atrapalhar de alguma forma a produção desse esperma, né? Além do mais, ter uma infertilidade aparente investigada pode ser estressante. Então, o que esse ponto nos diz? Que muitas vezes existem mulheres em acompanhamento para ter gestações e essas mulheres não conseguem engravidar, porque é estressante, gente, esse processo de investigação. Eu já acompanhei, eu lembro de um caso muito próximo de mim, que eu acompanhei, não acompanhei como método Billings, né? Acompanhei assim de vida, assim, uma grande amiga, que ela não conseguia engravidar. De forma alguma ela conseguia engravidar. Chegou até ir fazer orçamento para fazer FIV, né? Ela chegou até ir fazer esse orçamento, porque só que era muito caro. O Senhor, graças a Deus, não facilitou esse processo, né? Então, chegou a fazer investigação para FIV, chegou a fazer um monte de coisa. E aí ela tomava injeção todos os dias, né? Por conta tomava da trombose, tomava injeção todos os dias, indutor de ovulação, um monte de coisa, né? Um monte de coisa, assim, que era muito ruim. E eu lembro como foi psicologicamente para essa família muito pesado todo esse processo, né? Todo o processo para ter uma gestação, todo o tratamento, realmente foi algo muito pesado psicologicamente. E às vezes a gente não dá valor, ou a gente não conhece, não sabe o quão difícil é. Quando a gente comenta, né, brinca às vezes com alguma publicação sobre ter gestações ou não, ou algumas mulheres comentam o quanto é fácil engravidar para algumas, outras têm uma dificuldade imensa, nos mostrando que ter uma gestação não é simples assim. Não é só ele ter uma relação. Por mais que algumas vezes, para algumas pessoas, infelizmente, acontece de forma tão rápida e simples, mas foi porque Deus assim quis, né? A Silvia tá perguntando assim, Bia, o período fértil é antes ou depois da menstruação? Me tira essa dúvida, por favor. O período fértil é antes, tá? A menstruação, ela é uma resposta que aconteceu uma ovulação. Então, a menstruação é resposta de que você ovulou. Então, nós temos primeiro. É um ciclo, né? Então, é um ciclo que tem fim, na verdade, né? Eu até ia brincar com aquela música do Rei Leão, do ciclo sem fim, mas tem um ciclo que inicia e termina, né? De várias formas aí. Mas sim, começamos no primeiro dia da menstruação, depois nós vemos para a fase de infertilidade, fertilidade e infertilidade novamente. E iniciamos um novo ciclo com a menstruação, né? Então a menstruação ela é uma resposta de que a ovulação aconteceu, sempre nesse formato, tá? E aí existe um depoimento aqui, um depoimento no próprio livro, né, do método, que tá escrito assim, é de uma família. Após tentar ter um filho, depois de 6 anos sem sucesso, meu marido e eu decidimos adotar um bebê. 6 meses depois, eu estava grávida. Podemos concluir que, de alguma forma, nossa ansiedade em conceber obstruiu o curso natural dos eventos. Aqui eu tenho uma prova bem... Eu tenho um testemunho também muito prático disso, que é a própria família do André, né? A minha sogra teve o André, e ficou 10 anos tentando ter uma nova gestação e não engravidou, né? Não engravidava. 10 anos sem usar anticoncepcional, mas também sem investigação, né? Tem esse ponto também, sem nenhuma investigação. 10 anos para engravidar. E não engravidava. E até que um dia ela adotou uma menina, né? Ela adotou um neném, chegou o neném, deu assim, 4 meses depois, ela estava grávida. Ela estava grávida novamente, né? Que ela teve 2 nenéns ao mesmo tempo, assim, né? A Ali era pequenininha quando veio a Marcele. Então, no intervalo, se não me engano, de diferença, eu acho que não dá 2 anos. Ou dá 2 anos, alguma coisa assim. No máximo 2 anos de diferença, né? Da Ali e da Marcele. Então,
Isso nos mostra que, sim, a infertilidade pode estar associada ao estresse e à ansiedade do casal, obviamente, não só de um ou só de outro. Só que também isso não é regra. Não é algo que nós temos que ficar falando assim para as pessoas que estão no processo de ter uma gestação. Ah, desencana, quando você parar de pensar nisso, você engravida. Né? Porque aí esse tipo de histórias, que não são poucas, são muitas histórias. Eu conheço várias situações associadas a isso. Ah, eu conheço uma outra situação, por exemplo, de que quando entrou na fila da adoção, fez o primeiro processo para adoção e engravidou. Né? Teve a sua primeira gestação de forma natural, já iniciando o processo da adoção. Olha só, gente, que doideira. Depois de tantos anos de tratamento, acontece isso. Né? Então, às vezes a gente não liga esses pontos, porque, sem dúvida alguma, todo o processo de infertilidade, toda a situação precisa ser muito bem investigada, mas nós não podemos ignorar o nosso emocional. Nós não podemos ignorar a nossa saúde mental, sabe? É muito importante que a gente tenha sempre em dia essa questão. Sempre muito bem avaliado, sempre muito bem, com muita atenção do que pode estar acontecendo, porque às vezes a gente está perdendo situações por estresse e ansiedade. Mas também você não às vezes tá achando que é só estresse e ansiedade e não tá investigando os seus hormônios. Então é sempre um conjunto de informações. A gente nunca pode ignorar os sinais que o nosso corpo nos dá. Se nós estamos vendo ciclos irregulares, nós precisamos conversar com uma instrutora e ir até um médico para compreender o que pode estar acontecendo nesse nosso ciclo. Quais alterações estão acontecendo aqui? O que falta fazermos aqui? E assim por diante, tá? Então é importante, diante do nosso ciclo menstrual, que a gente tenha um mental também equilibrado. Né? Então que a gente tenha a nossa cabeça também em ordem, decidida do que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, sempre tomando boas decisões, né? Sempre tomando as decisões certas, tomando as decisões mais adequadas para a nossa realidade de vida. Porque avaliar e acompanhar o ciclo menstrual é muito importante. Não é brincadeira. Não é algo que nós podemos deixar para depois ou fazer mais tarde e assim por diante, né? Certo, gente? Bora, vamos de dúvida hoje? Alguém tem dúvida? Vamos deixar esses 10 minutinhos que faltam da nossa live hoje para as dúvidas? Deixa eu ver se alguém mandou aqui pra cima. Essa dúvida da Silvia já tinha respondido. Vamos deixar alguns minutinhos para as dúvidas agora? Eu vou deixar esses 10 minutinhos restantes agora para você poder mandar a sua dúvida. Júlia, live todo dia? Live todo dia às 8h30 da manhã. Live todos os dias. E aí vocês vão me sugerindo os temas, e aí eu venho trazendo para vocês aqui os temas, tá bom? Eu venho trazendo os temas para vocês aqui. Opa, deixa eu tirar esses filtros aqui. Esses filtros meio doido que aparecem por aqui. Então, gente, olha só. Vamos combinar, então? Amanhã, a live de amanhã vai ser... Júlia, no seu curso, tem uma parte que fala de paternidade? É um outro curso dentro do seu ou é uma parte do curso? Júlia, boa. Tem uma live exclusiva sobre paternidade responsável, tá? Dentro do próprio curso, do De Frente com Você. Eu tenho um material, eu tenho uma aula bem bacana sobre paternidade responsável, tá? E esse é um tema que a gente sempre debate por aqui de forma gratuita, tá bom? Mas sim, lá dentro do curso tem uma aula específica sobre isso. Certo, gente? Então, olha só. Vou repetir para quem não estava no início da nossa live. Dia 1º é o dia de vocês comprarem o curso, tá? Dia 1º, só dia 1º. Não comprou até agora, não compra. Dia 1º é o dia para que você possa se tornar aluna do método de ovulação Billings, tá bom? E aí a gente vai conversando e entendendo melhor. E amanhã vai ser uma live de tira dúvidas, tá? Às 8h30 da manhã
Eu vou responder todas as dúvidas. Então, vocês anotem, pensem o que vocês vão perguntar, que amanhã a gente vai fazer uma aula só sobre tirar dúvida. Combinado, gente? Então tá bom. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.